Olá, eu sou o Celso Rodrigues, coordenador do Instituto Pensar, esse nosso espaço aqui no YouTube para temas da área humanística, nas suas relações com o direito ou nas outras manifestações da vida humana. Esse nosso canal, como eu disse, se dedica a esse tipo de discussão, sempre com argumentos fundamentados, digamos assim. E se você gostar desse vídeo e dos demais que nós temos também, clique na mãozinha, compartilhe e inscreva-se no nosso canal para que nós possamos continuar produzindo conhecimento, com argumentos e com qualidade. Hoje nós vamos atender uma demanda, um pedido do nosso aluno Ricardo Russo, lá de Campinas, aluno do Observatório de Questões Trabalhistas, do qual eu faço parte como um dos coordenadores. Ele perguntava sobre filmes que abordassem o tema do trabalho. Não só a questão operária especificamente, né? Mas que falasse sobre o tema do trabalho. E nos próximos vídeos nós vamos conversar um pouco sobre isso. Algumas obras que me parecem são muito interessantes para discutir essa complexidade que é a vida do trabalhador e da trabalhadora na globalização e na pandemia também. Então vamos lá a isso. Muito bem. Nosso plano aqui, nosso objetivo pedagógico, digamos assim, não é esgotar uma lista de obras a respeito, né? Nós temos algumas obras muito clássicas, bastante usadas pelos professores, por exemplo, no ensino médio, né? Como Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que é talvez a obra que melhor sintetizou a ideia do Fordismo, né? A ideia do trabalhador que executa tarefas repetitivas numa linha de montagem e termina, de certa forma, num grau tão acentuado de alienação que se funde às próprias engrenagens, né? Mas me parece que os professores de sociologia do ensino médio já têm feito esse trabalho valiosíssimo, né? Há algum tempo. Então aqui nós vamos ingressar numa seara um pouco diferente. Nós já vamos trabalhar direto com filmes que abordam as temáticas relacionadas às transformações do mundo do trabalho, né? E eu começaria já de cara citando aqui um filme que me parece um filme que melhor sintetiza um conjunto de transformações que marcam o mundo do trabalho a partir dos anos 80 e da economia globalizada, né? Esse filme é um filme espanhol muito premiado, com o competentíssimo Javier Bardem, e chama-se Segunda-feira ao Sol. Segunda-feira ao Sol. Segunda-feira ao Sol, porque como meu pai e minha mãe diziam, né, segunda-feira é o dia de procurar emprego, né? Para quem não tem emprego ou quer melhorar de emprego. Eu fiz isso bastante na vida. Segunda de manhã, jornal, anúncios de jornal devidamente recortados, no tempo do anúncio de jornal, né? Um currículo meio precário assim debaixo do braço e vamos procurar emprego. Segunda-feira ao Sol, para quem é de Porto Alegre, esse filme pode ser obtido tranquilamente ali na locadora e o vídeo levou do meu amigo Álvaro, né? Segunda-feira ao Sol é um filme que narra a história de alguns trabalhadores devidamente desempregados numa cidade portuária espanhola que tinha boa parte da sua atividade econômica ou dos seus habitantes ligados a um estaleiro. No âmbito do processo de transformação globalizante, o que acontece no filme aconteceu de fato com uma série de empresas, inclusive nos Estados Unidos, né, que deslocaram suas plantas industriais para a China, né? Esse deslocamento das plantas industriais para a China representou, junto com o processo de automação, que é da mesma época, né, um impacto poderoso sobre o emprego formal, o operário chão de fábrica, né? E esse impacto violento de transformação do mundo do emprego formal é retratado de uma forma muito sensível nesse filme. Ele vai discutir primeiro um tema fundamental, que é a questão do desemprego estrutural, a forma como as sociedades passam a viver não mais com um emprego sazonal, um desemprego sazonal, um desemprego ocasional, mas sim com o fato de que as sociedades passam a viver com um desemprego que é estrutural, quer dizer, que passa a caracterizar, digamos assim, a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras.
Uma outra questão importante que o filme trata também, e que é relevante de discutir, é a questão do impacto que esse desemprego vai promover, né, digamos assim, em termos de solidariedade sindical. O mundo sindical, como nós sabemos, ele vive essencialmente do emprego formal, né? É um emprego formal, ainda mais na legislação brasileira, né? O emprego formal articula um conjunto de trabalhadores em torno de uma categoria profissional ligados a um sindicato. E esse filme vai discutir também essa solidariedade horizontal entre trabalhadores que agora amargam uma situação de desemprego. E um terceiro pilar que eu acho muito importante nesse filme é o impacto sobre a masculinidade. Um tema muito pouco abordado no conjunto de filmes que tratam sobre a questão operária, né? Nós sabemos, historicamente, que o desemprego decorrente do processo de globalização, seja pela automação, robotização, né, no caso, ou pelo fenômeno do deslocamento das plantas industriais para outros espaços, ele teve no primeiro momento da chamada reestruturação produtiva, né, sublinha essa palavra, reestruturação produtiva, ele teve no primeiro momento um impacto sobre o trabalho majoritariamente masculino. São os homens que se desempregaram em grande quantidade nesse processo de mudança das estruturas empresariais no mundo capitalista globalizado. Então, evidentemente, que uma sociedade com um desemprego muito grande, de homens desempregados, no caso, vai ter um reflexo, né, muito forte sobre a questão das masculinidades. Então, o filme vai trazer muito essa discussão do homem desocupado, no homem empobrecido, que não é mais o provedor, a mulher trabalha, o homem não trabalha, como isso impacta o ethos masculino, né, e o próprio machismo tradicional nas sociedades ocidentais, né, e é um tema muito pouco abordado no cenário dos filmes que tratam desses temas do trabalho, mas me parece bastante pertinente. Um outro filme que me parece interessante também, que sobe um pouquinho no caso da pirâmide social, é O Corte. O Corte é um filme de Costa Gravas, um cineasta conhecido pelos seus filmes políticos. O Corte discute um pouco aquela questão do chamado desemprego de paletó e gravata, do colarinho branco, no caso, né? Colarinho branco é um termo para designar crimes, né? O desemprego de colarinho branco também tem um processo de violência também relevante, né? E são aqueles trabalhadores que, apesar de muitos não se considerarem como tais, né? São os executivos, os gerentes, os diretores das empresas, profissionais com um alto nível de qualificação, mas que, por força do processo de reestruturação das empresas, rapidamente vão parar no olho da rua. São demitidos, ou como diz um amigo meu, são despedidos, ou são colocados na rua. E sobre esse público há um conjunto de especificidades, né? Como é que se dá o impacto sobre profissionais com alto nível de formação que até pouco tempo atrás, até momentos antes da demissão, se consideravam altamente qualificáveis e até certo ponto imprescindíveis. É interessante observar como o desemprego de paletó e gravata, ele mergulha este profissional numa espécie de autopercepção que até então ele negava, que é a percepção de que ele é um trabalhador ou uma trabalhadora, como qualquer assalariado no âmbito das relações capitalistas. Mas veja que o processo de demissão desse conjunto de executivos, ele tem outros filmes também interessantes sobre o tema. Esse processo ele é um processo que, de um modo geral, ele prescinde da automação. Ele é um processo que pertence à lógica da empresa. Porque um fenômeno que os anos 80 também trouxe para o mundo do trabalho não é apenas a automação em função da questão tecnológica. Embora essa revolução seja uma revolução permanente, né, na eliminação dos empregos. Um outro fenômeno que veio junto também foi o chamado downsizing.
O processo de gestão, que por excelência passa a ser o processo de gestão do enxugamento das hierarquias, da redução de cargos e salários, isso também de forma permanente. Então vejo que nos dois exemplos dos filmes, Segunda-feira ao Sol e no exemplo do corte, nós temos uma viragem radical naquilo que concebe o lugar da força de trabalho na relação do capitalismo. No Fordismo, essa relação é uma relação até certo ponto complementar. A partir dos anos 80, o que nós vamos ter como no mundo do trabalho é uma posição, digamos assim, ofensiva das empresas, da lógica empresarial, do mundo capitalista, no sentido de destruição dos empregos. E até essa expressão destruição dos empregos, em alguns ambientes da administração de empresa, tem inclusive conotação elogiosa. O grande gestor é aquele gestor que consegue destruir empregos, enxugar cargos e salários, reduzir custos, né? É o ideal da empresa enxuta, aquela que não precisa de trabalhadores. Então esses dois filmes aí já nos encaminham para uma reflexão interessante sobre o mundo do trabalho, como nós vamos ver nos próximos vídeos, né? Se você gostou, clique aí na mãozinha, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e vamos continuar discutindo o mundo do trabalho neste vídeo e nos próximos vídeos também. Muito obrigado.